Frederico, aí onde você está massageando o tórax com o meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio da poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral veio na minha mão. Em 1981, quantos anos atrás? 44 anos? 44 anos. Isso. Eu tinha um professor que me ensinou tudo que sabia de cirurgia do câncer, durante 20 anos. Não acreditava em nada. Não tem preocupação, está salvando milhares de vidas. Quando passa para o lado de lá, o que vai contar é a conduta, não é a crença. E aí desenvolve uma insuficiência mitral. O coração bombeia o sangue para frente, como a válvula mitral está defeituosa, volta para trás. E acumula no pulmão, uma asma cardíaca. Já estava indo para o Instituto do Coração colocar uma prótese. Eu me encorajei, professor. Você sabe que eu faço parte de um grupo assim. Sei que o senhor não acredita, mas não estou preocupado com isso. O senhor gostaria de dar uma dessas reuniões conosco? O senhor já está indo para o Instituto do Coração botar uma prótese cardíaca? Não custa. Aceitou. E foi levado. E foi colocado num leito ao meu lado. Estavam mais 3 colegas presentes. Ronaldo Luiz Gazola, durante 7 anos foi o secretário de saúde do nosso estado. Luiz Augusto Queiroz, presidente do Padre Pio, cardiologista. E José Carlos Campos, anestesista. 3 colegas, comigo 4. Frederico sai da cabine, não materializado, mas super incorporado no seu médium. Desnudo da cintura para cima. Se aproxima do meu professor já no leito e diz o seguinte: desabotoem a camisa do professor, aquela voz enérgica do nazista, do germânico. Desabotoem. Meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida pode dificultar o que foi autorizado. Aí começou a massagear o tórax para o meu professor. Massagear. Sem se descuidar do que estava fazendo, me indagou. Paulo César? Sim, Frederico. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta o que você está vendo para os seus colegas que estão aqui. Frederico, aí onde você está massageando o tórax com o meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio da poça de sangue eu estou vendo alguma coisa branca. Pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral veio na minha mão. Aí eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os outros 3 colegas, assim, estarrecido. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina do futuro de vocês saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando átomo por átomo a peça defeituosa, e à medida que ela ia sendo desmaterializada, nós fomos moldando no local uma prótese de ectoplasma que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. O mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta. Que era o Frederico. médium. O médium era mecânico de automóvel. Frederico, eu posso mandar examinar isso? Pode. Mandei 2 patologistas examinaram, todos dois concluíram que era tecido cardíaco. Um dos colegas que estava comigo era cardiologista. Pediu a peça e olhou. Paulo César, até a cordoalha tendinosa está aqui. Um conjunto de tendões, filamentos, que impedem a válvula que ela se abra mais do que deva. Quem estava vendo isso era um cardiologista. Daquele dia em diante, tudo que o meu professor estava sentindo desapareceu. Em 1993, teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Nunca. Eu chamo hiperfísica porque ultrapassa os limites do corpo físico do humano. Talvez eu tenha uma resposta que uma pessoa descrente receba uma graça dessa. Quando tinha 13 anos, ele perdeu uma perna num acidente ferroviário. Sem uma das pernas, se transformou num dos maiores cirurgiões oncológicos que eu vi atuar na minha vida. Tudo que ele sabia, ele me ensinou. A maior parte dos pacientes que ele operava eram cancerosos indigentes. Ele precisaria de religião? Não. Eu acho que quem precisou de religião fui eu. A religião era a prática dele. Era a prática dele. Ele exercia a espiritualidade. Ele fazia o bem, ele fazia a caridade. Sim. Fora da caridade não tem salvação. Sim. Ele praticava a caridade naturalmente. Bem,
Em 2022, 41 anos depois da cirurgia dele, eu fiquei com uma compressão medular de 3 vértebras. L1, L2, L3, hemiplégico do todo o meu membro inferior esquerdo. Toda a minha perna esquerda estava paralisada. Tendo que dar aula de cadeira de rodas, tendo que operar sentado em bancos altos, tendo que dar palestra no Piauí em São Paulo, tudo de cadeira de rodas. Tudo que era possível meus colegas do Pedro Ernesto fazerem, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde eu trabalho, foi feito sem nada dar sucesso. 1922, agora, 3 anos atrás. 2022. Aí, bom, no dia 26 de novembro, aconteceu uma sequência de fatos que eu nunca mais vou esquecer. Morrendo de dor, entro dentro daquela farmácia em frente ao Hospital Pedro Ernesto para comprar um remédio analgésico potente, compro. Chego na banca para pagar, abro a carteira. Todos os meus cartões tinham desaparecido. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Unimed, sumiu tudo. O dinheiro não. Se alguém quisesse me roubar, teria levado a carteira, teria levado o dinheiro. Tudo bem. Naquele mesmo dia, levei um CD com uma ressonância magnética na minha coluna a um colega osteopata? Ortopedista. Aí pegou o CD, botou no computador, a imagem não apareceu. Aí ele falou, cadê a imagem? A imagem tem que estar nesse CD. Eu vi de manhã no Pedro Ernesto com meus colegas. Abre a gaveta e recoloca o CD. Ele reabre a gaveta. O CD tinha desaparecido. Ele olhou para mim, olha, eu tenho mais de 70 anos. Isso nunca aconteceu comigo, não. Nunca vi isso acontecer. O que eu ia falar? Quieto. Falar. Naquele dia, às 4 horas da manhã, eu abro os olhos. Minha esposa dormindo ao lado. A atmosfera do quarto estava com uma pureza que eu pensei que tinha desencarnado. O ventilador do teto girando paralisou, não diminuiu os movimentos. Estancou. O que eu pensei? Com essa pureza da atmosfera, provavelmente está chegando algum médico espiritual para me ajudar. Ou eu desencarnei. Ou desencarnei. E pela primeira vez na minha vida, eu percebi o que acontecia com meu pai. A mensagem telepática. Não foi aqui, foi aqui. Nítida. Estamos aqui para te ajudar. Isso uma sensação, Paulo? Nítida. Inquestionável. Não tinha como explicar. Bom, se eles estão se comunicando comigo no pensamento, eu vou me comunicar pelo pensamento. Posso saber o nome de quem aqui está para me ajudar? Veio o nome do meu professor, que foi operado da válvula mitral. Há 41 anos atrás. Ele desencarnou em 1993. A primeira coisa que veio no meu pensamento foi um desentendimento que tivemos em 1984. Imediatamente, professor, lhe peço perdão por todo o mal que lhe causei. Retorno. Paulo César, você não me causou mal nenhum. Professor, lhe agradeço por tudo que o senhor me ensinou. E agora não é para mim não. É para você, Ana. É para todos esses que estão sendo alcançados pelo maravilhoso trabalho que você está desenvolvendo. Porque todos eles, você, também tiveram professores. Com certeza. Onde eles estão agora? Olha o que veio para mim. Paulo César, você não imagina o quanto eu tenho para te ensinar quando você aqui chegar. Professor, e com relação aos erros que eu cometi e que ainda cometo? Mas eu também cometi os meus erros. Aí eu parei. Ele não. Vire de bruços. Virei de barriga para baixo. Coloque o teu tornozelo direito atrás do joelho esquerdo. O membro esquerdo todo é o que estava paralisado. Coloquei. Ana, nitidamente naquele momento, alguém segurou o meu tornozelo esquerdo e que começou a fazer flexões para frente e para trás, como se algum tratamento fisioterápico estivesse sendo feito. Terminou. Volte à posição normal. Tudo através de telepatia. Voltei. E agora para arrasar. Paulo César, você quer saber por que está passando pelo que está passando? Quero, professor. Você está incomodando muito com o que escreve, com o que fala?
aqueles que não querem que essas verdades cheguem à humanidade da Terra. Dali em diante, a atmosfera do quarto começou a voltar à normalidade e o ventilador voltou a girar. E aí minha esposa despertou. O que está acontecendo? Não sei se você vai acreditar, mas aconteceu isso. Houve um efeito físico no ventilador. De onde veio o ectoplasma? Da minha esposa. Que estava dormindo. Desmaiada. Percebeu? Daquele dia em diante, tudo que estava sendo feito pelos meus colegas começou a dar resultado. Na mesma semana me colocaram de novo na mesa de cirurgia, infiltração com anestésico e corticoide na minha medula, e eu saí da mesa sem sentir mais nada. Isso foi em novembro de 2022. Nós estamos em fevereiro de 2025. E olha que interessante, né? Porque como a coisa é em conjunto, né? Porque foi feito isso, mas não é que aquilo resolveu. Abriu todo o portal para que o tratamento dos seus colegas fizesse muito mais efeito. Exatamente. É a conjunção, não é isso ou aquilo. Às você vezes está as percebendo pessoas ficam... a importância do seu trabalho divulgando isso? Eu fico boba como uma classe médica e falo com todo carinho, quero ser médica para sempre. Acho que não tem volta. E eu digo sempre, quando alguns estudantes chegam, Bia, porque é meu professor, não sei o que, ela fala, ame a medicina, não ame os médicos. Sim. Porque a medicina é mais do que... Ninguém é médico por acaso. Os médicos, né? Mas como as pessoas ficam isso ou aquilo? Não. Se houver uma cura, uma união de tudo, ninguém está falando, é só rezar. Não, é só é tudo. Exatamente. É um ambiente que se cria, são as possibilidades do que é possível. Às vezes não é. E faz parte do jogo a gente saber que às vezes não é. Né? A gente tem que ter essa calma, essa tranquilidade, né? Mas através do conhecimento e das informações fica menos difícil você adquirir. Uma frase do Rocha Lima, eu nunca mais esqueci. Porque eu estava recém saído da faculdade de medicina. Vendo isso acontecer, eu acho que eu vou mudar. O rapaz vai mudar o eixo da Terra. Vai verticalizar o tamanho. Eu estou vendo o que eu estou vendo. E aí ele me deu uma advertência muito séria. Cuidado, doutor. O fenômeno não modifica ninguém. O que modifica é a reforma íntima. A prática. A reforma íntima de cada um.